Todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Esse, queridos, é o tema do nosso mês e o tema da mensagem de hoje: poder sobrenatural da fé. Nesses tempos de desafios, eu confesso com os irmãos que até onde pude, até onde foi possível, e é muito pouco, né? Eu acompanhei as Olimpíadas em Tóquio. Hoje foi a cerimônia de encerramento. É complicado porque o fuso horário são 12 horas. Então é complicado você acompanhar com esse fuso horário. Mas teve um fato lá, duas atletas chamaram muito a minha atenção. Uma sul-africana e uma norte-americana. A atleta sul-africana, a Tatiana Shoemaker, na modalidade de natação, na touca dela, ela escreveu: só lhe deu glória. Isso é espetacular, espetacular. Só lhe deu glória. É um dos slogans da Reforma Protestante, que essa sul-africana colocou na sua touca de natação. E a coragem dessa atleta, ao testemunhar a sua fé, ela disse para os jornalistas que pediram explicação daquela frase em latim. Ela disse: essa é a força que me move no mundo do atletismo. Essa é a minha força motivadora na vida. Faço tudo para a glória de Deus. Eu achei a coragem dessa moça muito grande para testemunhar. Num meio desse, num clima desse, onde está a elite do esporte, a elite das elites do esporte. Eu sei que é uma dose muito forte de vaidade, de quem é o melhor, de quem sai de lá com a sua medalha dourada, mas ela saiu focada em Deus, só lhe deu glória. E a norte-americana, a Sydney McLaren, que mostrou ser a mais rápida nos 400 metros rasos, ela também deu um poderoso testemunho de fé, quando ela disse para os jornalistas: recordes vão e vêm, mas não corro por reconhecimento pessoal, mas para refletir a glória de Deus. Não mereço nada, nem a medalha de ouro que ela conquistou, mas por graça e pela fé, Jesus me deu tudo. Meus queridos irmãos, o testemunho dessa sul-africana e dessa norte-americana valeu a Olimpíada de 2020, feita em 2021. Valeu. Elas subiram ao pódio que poucos alcançam. Se a gente resumisse as palavras da Sydney McLaren, acho que ela colocaria na sua camiseta: só lhe deu glória, sola gracia e sola fide. Já colocaria 3 slogans, ela colocou 3 slogans da Reforma Protestante na sua camiseta, no seu testemunho. Queridos, isso é o mínimo que Deus espera de nós,
é aonde a nossa fé nos leva. Onde a nossa fé nos leva. Esta é a fé que vence o mundo. Todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Meus queridos, vencer não é a melhor coisa. Diga comigo, vencer não é a melhor coisa. Vencer é a única coisa que nos importa. Vou dar uma chance para vocês, tá? Vou dar uma chance para vocês falar como crente. Diga assim comigo: vencer não é a melhor coisa. Vencer é a única coisa que importa. Aleluia, agora vocês falaram como crente, aleluia. Eu não sei como é que essa igreja não dançou hoje no louvor. Eu achei que, eu falei assim, hoje não vou pregar, porque essa igreja vai começar a dançar aqui, dar lugar ao Espírito Santo, falar língua estranha, adorar o Senhor em línguas. Eu não vou pregar hoje, vai ser uma bênção. Eu disse, deixa o fogo de Deus arder no seu coração. Meus queridos irmãos, o general norte-americano na Segunda Guerra Mundial, George Patton, comandante das forças americanas daquela guerra, ele disse: a América ama os vencedores. A América ama os vencedores. A América não tolera perdedores. A América joga para vencer. Não sei se ele é evangélico. Não sei se esse comandante era evangélico. Mas, queridos, se essas palavras não poderiam sair dos lábios de um pastor, saiu dos lábios de um comandante de forças, já quase no final da Segunda Guerra Mundial. Mas são palavras que deveriam sair dos lábios de um pastor. A igreja ama os vencedores. A igreja não tolera perdedores. E nós jogamos para vencer. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Jesus. Talvez seja esse um dos substantivos que nós mais amamos. É o substantivo vitória. E não é por pouca coisa que muitas mulheres têm esse nome, Vitória. Nome lindo, né? Se eu tivesse uma filhinha hoje, eu ia investir pesado na minha esposa só para chamá-la de Vitória. O nome desse é Vitória. O nome lindo, o nome consagrado. Que significado lindo ela tem. Vitória, Vitória, Vitória. Meus queridos, o que significa nós vencermos nos tempos de desafios? O que significa a nossa vitória em tempos de desafio? Primeira coisa, queridos, é que significa que nós temos oposição. Para nós vencermos em tempos de desafios, significa em primeiro lugar que nós temos oposição. E a oposição traz consigo uma possibilidade de derrota e de fracasso. Deus nos ama, Deus cuida de nós, Deus nos dá livramento o tempo todo. Às vezes é chorando e gemendo que a gente chega lá. Não é fácil a nossa batalha. Se há, queridos, oposições na vida dos que servem a Deus, nós estamos aqui para vencer e não para ser derrotados. Nesses embates que nós enfrentamos o tempo todo, embora a gente saiba que muitos cristãos estão jogando a toalha, muitos ficam pela beira do caminho. O nosso atleta brasileiro na corrida lá, não deu conta, caiu à beira, ainda foi aplaudido.
Lidorou um pouco, caiu à beira da calçada, os seus companheiros foram embora, e ele saiu dali quase que carregado. Meus queridos, muitos têm caído, muitos estão se jogando à beira do caminho, estão experimentando uma vida de fracasso, de derrota, estão deprimidos, estão abatidos, perderam o foco do reino de Deus, perderam a visão do reino de Deus. Parece que a força opositora é maior do que aquela força que está conosco. Não conseguimos mais a inspiração profética, quando ser aquele que está conosco é mais forte do que aqueles que vêm contra nós. Estamos como Jeosafá, queridos, quando recebeu aquela notícia. Josafá, eu tenho uma péssima notícia para te dar. 3 reis coligaram para vir contra você. Há uma força coligada esmagadora. E diz a Bíblia que Jeosafá tremeu, se estremeceu com aquela notícia, e o seu coração se angustiou, porque ele dizia: Deus, não há em nós força para resistir esta oposição. Com a visão da igreja, queridos, com a visão do povo de Deus, que visão nós, como homens, como mulheres de Deus, temos na nossa vida? Nós nos estremecemos aos sinais mais fracos de batalha. Muitas pessoas desistem de ser crentes por simples questões da vida. Meus irmãos, nós precisamos ser mais dependentes de Deus, nós precisamos ser mais vigilantes, nós precisamos ser mais focados em Deus, porque, meus queridos, vencer significa que existe uma força coligada contra nós. E quero te dizer uma coisa: em tempo nenhum nesses 2000 anos, a igreja foi feita de super-homens ou de super-mulheres. Não existe. Se você estiver procurando aí homens e mulheres com capa preta, para mostrar que são super-homens ou as super-mulheres, você não vai encontrar nenhuma, porque não existe na igreja. Não existe na igreja. O único super-homem que existe é Jesus, ele está no nosso meio e ajuda, ele promete nos ajudar. E porque nós não somos super, nós precisamos ser mais confiantes em Deus e mais dependentes de Deus. Paulo retrata a nossa guerra, lá em Gálatas, no capítulo 5, Paulo mostra a batalha cruel existente entre a carne e o espírito. É uma batalha de gigantes. A carne é um gigante, o espírito é outro gigante. Esses 2 gigantes estão combatendo, degladiando o tempo todo, um querendo imprimir derrota no outro. E como nós temos a mente de Cristo, nós temos o discernimento espiritual, nós sabemos, queridos, qual é a nossa vocação. O nosso compromisso não é com a carne não herda o reino de Deus. Deus não tem comunhão com a nossa carne. Nós precisamos ser crentes mais espirituais, ser crentes comprometidos, ser crentes, queridos, focados na cruz, focados nas promessas de Deus. O nosso reino não é deste mundo. Nós estamos aqui para lutar e para vencer. E dizer como Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, e agora só me resta receber a justa recompensa que o Senhor me dará. E não é somente a mim, Paulo reconhece, mas tantos quantos amarem a sua volta. Meus queridos, a igreja precisa ser mais focada em Deus, e não nesse mundo que passa, que é transitório. Aqui acaba tudo. As riquezas acabam, os prazeres acabam, a vaidade acaba, a beleza passa. Tudo é muito transitório neste mundo. Por mais que tenhamos, ou por menos que tenhamos, a nossa
esperança está em Deus. Meus irmãos, essa guerra só pode ser vencida por Deus. Essa batalha contra a carne, essa batalha contra o mundo, essa batalha contra os nossos desejos, essa batalha contra os anseios do nosso coração, queridos, só o Espírito de Deus pode nos dar vitória, fortalecer os nossos braços. O pastor Alexandre usou uma expressão no momento do louvor, que muita gente quer ganhar suas guerras na força do seu braço. Meus queridos, é só na força do braço de Deus, ou Deus ganha essa guerra para nós, ou não haverá esperança. Porque nós estamos lutando contra um mundo de demônios, principados, potestades, espíritos da maldade e espíritos dominadores. Ou o braço forte de Deus ganha essa batalha para nós, ou não haverá esperança. O mundo espiritual, queridos, está além das nossas possibilidades. Só para relembrar os irmãos, algumas questões parecem simples, mas na Bíblia parece até mitológica. Você vê um jovem com cheiro de adolescente, da adolescência, lutar contra o urso e vencer o urso, lutar contra o leão e vencer esse leão. Tem alguma coisa espiritual, sobrenatural nisso aí ou não? Porque eu imagino o homem, por mais forte que seja, ele jamais vai vencer a luta contra um leão ou contra um urso sem ter arma nas mãos. Para quem não acredita na Bíblia, tem cheiro pesado de mitologia, porque é impossível no mundo natural. E como esse jovem com cheiro de adolescente quer vencer um veterano de guerra que tem 2,60 m de altura? Com uma funda, com estilingue. Meus queridos, se não fosse o poder sobrenatural de Deus, o Deus da história de Israel, nós não teríamos relatos da vida de Davi. E a Bíblia diz que tudo que foi escrito para o nosso proveito e ensino foi escrito para que nós tenhamos consolação pelas Escrituras. A luta que nós travamos da vida, queridos, essa luta da fé. O que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Meus queridos, só o poder sobrenatural de Deus vai fazer de você uma mulher guerreira e vitoriosa. Só o poder sobrenatural de Deus vai fazer de você um homem vitorioso, batalhador e vitorioso. Não há esperança, não há probabilidades de vitória. Na escala de 0 a 100, qual é a possibilidade de você vencer sozinho? 0. 0, infinitamente 0. 0, infinito 0. Não há possibilidade. Por isso, queridos, nós dependemos de Deus. Nós dependemos de Deus. A nossa força está em Deus. A certeza da nossa vitória está em Deus que nos escolheu, em Deus que nos amou, em Deus que nos salvou, em Deus que nos fez o povo seu, em Deus que fez de nós a menina dos seus olhos. A vocação da igreja é vencer, queridos. Essa é a nossa vocação. E nós precisamos tirar os nossos olhos das coisas que se veem, para colocar os nossos olhos nas coisas que não podem ser vistas, porque nós caminhamos pela fé, e essa é a nossa vitória, a nossa fé. O que é nascido de Deus vence o mundo. Irmãos, é uma assertiva, é uma declaração, é uma afirmação. Todo aquele que nasce de Deus vence o mundo. Que coisa gloriosa, queridos.
Eu, se fosse você, eu aplaudiria isso. A menos que aqui não tenha ninguém que não seja nascido de Deus. Vou dizer de novo para ver se você entende, você aplaude esse Deus. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Vence Satanás, vence os demônios, vence essas legiões de espíritos da maldade, de espíritos opressores, vence. A igreja do Senhor é vencedora, sempre, sempre, sempre. A igreja é vencedora. Aleluia, glória a Deus. Eu achei que vocês fossem dançar no período do louvor, queridos. Eu não estava aguentando ali naquele banco. Eu disse, eu vou, eles puxam e eu sigo. Não vou puxar, ninguém puxou. Mas um louvor gostoso, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus. Meus queridos, Jesus disse em João 16:33, essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E ele para aí. Jesus poderia ter dito assim, né? Eu venci o mundo e vós vencereis. Mas ele para, eu venci o mundo. Como nós estamos em Cristo, queridos, nós falamos como pai, como Paulo, nosso pai também, né? Apostólico. Somos mais do que vencedores daquele que nos amou. Nós somos mais do que vencedores. Uma segunda questão, queridos, é o que significa. Primeiro, que é uma posição na vida cristã, e segundo, é que há um mundo novo para nós. Nós quem? Aquele que nasceu de Deus. Quem nasceu de Deus, queridos, nasceu no mundo novo. Eu me recordo, quando eu aceitei Jesus como Salvador, não foi na igreja, foi nem na Bíblia. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, nasci no berço evangélico, fui crente 9 meses antes de nascer, ia para a igreja no útero da minha mãe, cresci dentro da igreja, mas aos meus 18 anos eu vim ter experiência com Jesus. E quantas vezes Deus é testemunho, o Espírito Santo é testemunho do que eu estou dizendo aqui agora. Quantas vezes eu andei pelas ruas de Goiânia, e parecia que aquelas ruas eram novas para mim, parece que tudo era novo. E eu ficava olhando, eu ficava maravilhado, andando nas ruas de Goiânia. E eu dizia, mas parece que tudo é novo, parece que a cidade é nova, as ruas são novas, parece que tudo é novo. Quantas vezes eu caminhei pelas ruas de Goiânia, e minha alma explodia pelo lado de dentro, pelo novo, tudo era novo. Se alguém pudesse ler a minha alma naquele momento, dizer, você é maluco, você é louco, você é doido, não tem nada novo aqui. Quando Deus muda pelo lado de dentro, queridos, tudo muda pelo lado de fora. Isso significa, queridos, vencer o mundo. Isso significa, queridos, que nós fomos colocados no mundo novo, nesse mundo velho. O mundo velho para nós tornou-se um mundo novo, porque nós temos uma nova alma, nós temos novas perspectivas, nós temos um novo olhar, nós temos novas ambições, tudo para nós é novo nesse mundo. Tudo é novo. O mundo é velho, mas a nossa vida é nova. Nós temos uma nova vida. O mundo é velho nos seus cuidados, trabalhos, fadigas, temores, mas a nossa alma é nova. Nossas emoções são novas.
E nós celebramos todas as horas, nós temos motivos para celebrar a vida diante de Deus. Este mundo que se opõe a nós é velho, mas o reino de Deus é novo dentro de nós. Com seus valores, com seus princípios, com a sua dinâmica. O diabo é velho, com as suas legiões, o diabo é velho, mas o Espírito Santo é novo na nossa vida e nos leva a viver momentos novos. Meus queridos, este mundo tem ferramentas brutais, envelhecidas contra nós, mas nós temos as armas de Deus, nós temos as armas da fé, e é com essas armas que nós vencemos. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ela só não pode ser fraca, tímida, medrosa. As mulheres de Deus têm que ser valentes. Os homens de Deus têm que ser valentes. Nossos jovens, nossos adolescentes têm que ser valentes. E eu estou maravilhado com o que eu vejo na internet. Eu não fico fuçando não, manda para mim. E alguns reclamam que eu não abro. O pastor, manda mensagem para o senhor não vê nada, fica lá uma semana e o senhor não abre. Mas eu vou lá e abro. E eu vejo, queridos, o que Deus está fazendo através de muitas crianças hoje. Tem crianças pregando como gente grande. Tem crianças com uma voz, queridos, para louvar, para adorar. Que coisa linda! Tem crianças subindo ao monte. Se eu trouxer essas crianças para pregar aqui, eu perco o pastorado da igreja. Você me dá, pastor, deixa ela aqui, fica melhor com ela, o senhor pode ficar quietinho lá, aqui fica melhor com a criança. Tem criança pregando aí, melhor do que muito pastor, querido. Meus irmãos, o reino de Deus, essa é a dinâmica do reino de Deus. Homens ousados, intrépidos, corajosos, nesta fé, ninguém segura esses homens, ninguém vence esses homens, ninguém segura essas mulheres. O mundo é velho, mas o reino de Deus é novo. Meus queridos, esse mundo tenta gritar dizendo acabou, 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 vocês estão derrotados. Mas os anjos dos céus do grande coral dizem, vocês são vencedores, vocês venceram, vocês venceram, vocês venceram pelo sangue do Cordeiro, vocês venceram pelo sangue do Cordeiro, vocês venceram pelo sangue do Cordeiro. Hoje, se nós choramos, é para celebrar a nossa vitória. Paulo disse, lá 2000 anos atrás, ele já falou sobre as Olimpíadas de Tóquio, 2020. Muitos correm para receber um prêmio corruptível, nós o incorruptível. Lá só um alcança, aqui todos alcançam. Aqui tem medalha de ouro para todo mundo. Diga aleluia, tem medalha de ouro para todo mundo. Queridos, e o que mais? E o que mais esse texto nos ensina? A última coisa que esse texto nos ensina, queridos, a última verdade é que todo que é nascido de Deus vence o mundo. Tem o inimigo para ser vencido. E o nome dele aqui chama-se mundo. Chama-se mundo. Só que você precisa conhecer o seu inimigo. Tem no mundo do esporte, tem um que eu acho assim que é uma covardia. É uma estupidez. Eu jamais teria coragem de praticar. É boxe.
Para dar cara para o outro, meter o soco, meter a mão, pesada, com força. Maguito, foi Maguito, né? Ele ficou, ó, de tanto levar soco na cara. Ainda foi lutar com o Mike Tyson, né? Foi na primeira. Nem começou a contagem, já caiu. Desmaiado. Eu falei assim, esse esporte, eu nunca praticaria na minha vida. Meter a mão na minha cara. Meter a mão pesada na minha cara. Não vai meter, não. Queridos, mas quando você entra, se todos nós aqui estivéssemos vocacionados para o boxe, o que o nosso treinador ia fazer? Primeiro, ia passar todas as normas, não é? Dessa luta. Depois, ele ia estudar o seu adversário. Toda a sua luta. Seu treinador ia estudar detalhadamente o adversário. E dizer, esses são os pontos fortes do seu adversário, esses são os pontos fracos do seu adversário, esses são os movimentos do seu adversário, você tem que fugir dele, essas são as brechas do seu adversário que você tem que enfiar a mão, pesada. Queridos, para vencer um adversário, você tem que conhecer o seu adversário. No mundo do boxe é assim, especialmente do boxe. Você tem que conhecer, olha, eles estudam profissionalmente todos os movimentos do adversário. O que ele está querendo com aquele movimento? Irmãos, a vida espiritual é assim também. A vida espiritual é assim. Esse mundo de oposição, a gente tem que conhecer, porque nós tem que ter discernimento, sabedoria, inteligência espiritual, para conhecer o seu inimigo. Nós temos um inimigo, Satanás é um inimigo invisível, de presença imperceptível e profundamente inteligente. Satanás sabe tudo sobre você. Satanás sabe por onde você anda. Satanás te acompanha o tempo todo. Satanás sabe o que está no seu coração. Satanás sabe quais são os seus desejos. Satanás sabe quais são os seus sonhos, porque ele te persegue o tempo todo para descobrir quem é você. E ele sabe aonde estão os seus medos. E aí ele fica 24 horas por dia ao seu redor, procurando uma brecha para entrar. E nessa batalha, queridos, nós como homens de Deus, como mulheres de Deus, temos que antecipar. Eu falei assim, bichão, quando você estava plantando o seu milho, meu fubá está preparado há muito tempo. Faz tempo que meu fubá está pronto. Não vem não que não tem não. Por isso a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Se nós estamos numa guerra, não dê lugar ao diabo. Ele só precisa de uma brecha. Tudo que o diabo quer na sua vida é uma brecha. Só isso. A Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Se ele nos conhece, nós também conhecemos quem é ele. A Bíblia diz tudo sobre ele. E a Bíblia mostra todos os caminhos que você precisa seguir para imprimir uma derrota vergonhosa nele. Você tem a palavra de Deus que ensina o caminho que você deve andar. Você tem o Espírito Santo de Deus que te dá poder moral para dizer sim, quando você tem que dizer sim,
e não quando você tem que dizer não. Nós temos a mente de Cristo para saber o que é certo e o que é errado. Nós temos uma palavra que nos santifica, que nos fortalece, que nos edifica. Nós temos a comunhão com os santos, que nos abençoa. Nós temos a oração de irmãos consagrados, de irmãs consagradas. Nós temos o jejum, nós temos os momentos de comunhão com Deus. E o diabo sabe, queridos, que a hora que você dobra os seus joelhos na presença de Deus, para fazer aquela aliança sincera com seu Deus, o diabo sabe que tudo está perdido para ele. Porque o inferno não pode derrotar um homem de joelhos. O inferno não pode derrotar uma mulher de joelhos. Não pode. Não pode. Não pode derrotar. Não dá. Não dá para derrotar. Não dá. Ele não tem forças. Ele não tem estratégias. Ele não tem ação contra um crente de joelhos. Aliançado com Deus, compromissado com Deus, que traz Deus para a sua vida. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Se o diabo tenta nos sondar, fica o dia todo, dia e noite, ele fica do nosso lado, só para saber se você vai dar uma brecha. Ele só precisa de uma brecha. Ele não precisa de duas. Nós nascemos, queridos. Nós nascemos para vencer. Nós nascemos para vencer. Ninguém aqui foi chamado para ser derrotado, para chorar porque foi derrotado. Ninguém. Todo aquele que é nascido de Deus vence, é um vencedor. E, plagiando aqui as palavras daquele comandante do exército americano na Segunda Guerra Mundial, a igreja ama os vencedores. A igreja não tolera perdedores. Aqui não é espaço para perdedor, queridos. O único perdedor aqui é o diabo. E esse, quanto mais derrota, melhor. A igreja joga para vencer. Amém, queridos? Agora eu vou encerrar, vou concluir a mensagem dizendo com Tiago 4:7, sujeitai-vos, portanto, a Deus. Sujeitai-vos a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Meus queridos, se nós não formos submissos ao Deus que nós amamos, ao Deus que nós adoramos, não há como vencer, não há. Sem resistência, e não dá para resistir ao diabo, às artimanhas do diabo, os apelos do diabo, não dá para a gente resistir se não for submissos a Deus, à vontade soberana de Deus, não dá. E quando nós nos submetemos a Deus, e quando nós resistimos tenazmente às investidas do diabo, ele vai se convencer que contra esse povo ele não dá conta. E a Bíblia diz que ele fugirá de vós. Ele vai procurar outro lugar. Ele vai procurar outro lugar. Assim, aqui não dá.
Contra esse povo não dá. Essas mulheres teimosas, esses homens teimosos. É o tempo todo com a Bíblia na mão, orando, jejuando, consagrando, dobrando os joelhos e fazendo aliança com Deus. Não damos conta. Bendito seja o nome do Senhor, queridos. Glória a Deus.